de serviço social de 7º semestre. E eu vou falar um pouquinho sobre o eixo aí de implantação da vigilância socioassistencial nos municípios e fornecer plataforma eletrônica para execução da vigilância socioassistencial nos municípios. Isso, nós chegamos isso como proposta, correto? Correto. Isso. Bom, vou falar um pouquinho dessa forma de gestão do SUAS, né? Que ele tem esse sistema que organiza a assistência e garante acesso a direitos socioassistenciais. Um dos direitos são o acolhimento do usuário, deles receberem escuta qualificada, acesso a emprego, renda, enfim, para propor aí para o sujeito autonomia, para ele e para os seus familiares, né? É uma oferta por parte do Estado dessa proteção social. Bom, essa proteção, ela vem em forma compensatória do Estado, para minimizar aí essas fragilidades trazidas pelo usuário, né? Sejam elas acarretadas pela ausência de renda, conflito familiar, negligência, violência, enfim. Então, são procuras feitas em território, de forma particularizada, sendo que o primeiro contato aí é feito pelo CRAS, né? Essas famílias chegam lá para ser acolhida, caso houver necessidade, aí é encaminhado para outro tipo de serviço, especializado aí. Nenhum programa, projeto ou serviços e benefícios pode ser efetuado sem que se tenha um reconhecimento da política da assistência, sem que tenha a visibilidade desta política para atender nossos usuários. Uma medida necessária aí, né, para identificar esse público, para identificar aí qual que é o grau da pobreza, a situação em que ele vive. Nós temos uma ferramenta importante aí, que é a vigilância socioassistencial, que ela traz à tona esse diagnóstico dos territórios, né, onde aponta as maiores demandas que temos nos serviços. E o que eles precisam, qual acesso que eles têm a esse serviço, e se é necessário ampliar os equipamentos, os financiamentos das políticas, para conseguir aí materialmente fazê-lo através da vigilância socioassistencial, que vai possibilitar a avaliação e a qualidade desses serviços. Perfeito. Pode seguir, tem mais alguma coisa? Tem. Bom, aí eu pulo já para o 3, que é estabelecer em nível federal protocolos e fluxos para... Bom, voltando. Nesse da vigilância socioassistencial, nós temos hoje uma ferramenta já, que é o cadastro único, né? Mas, para nível... Como vamos dizer assim? Em nível municipal. Para nível municipal, nós ainda não temos, né? Nós não temos essa interlocução ainda no município, intersetorialmente falando, né? Então, essa comunicação intersetorial é que seria importante para verificar mesmo qual é a situação aí do usuário, que é o nosso alvo, né? Ok. Deixa eu só fazer uma observação aí, um gancho. Sim. A gente entra, agora sim, a gente mergulha totalmente na questão da vigilância socioassistencial. Eu já abordei um pouquinho nos outros eixos, mas a Tatiane, ela faz um histórico do que a gente tem para a gente chegar na questão da vigilância. A gente tem o sistema instituído, depois a gente passa na questão das proteções, na garantia de direitos, e vai andando, caminhando, até que a gente chega no status que nós estamos hoje. Que qual é? Que a gente precisa de dados, a gente precisa de informação, a gente precisa de índices, para garantir o acesso da população de uma forma mais séria e mais focada, vamos dizer assim, para que o recurso realmente chegue naquela pessoa ou família, indivíduo, né, que realmente necessite da assistência social, e que a gente crie também ações na assistência social
pautada em dados, correto? Daí ela fala do cadastro único, que o cadastro único é uma ferramenta que nos possibilita identificar esses dados. Digo mais, é a única ferramenta que nós temos hoje capaz de nos dar um determinado diagnóstico, um determinado parecer, um determinado relatório em relação ao perfil dos usuários. É o único. Sim. Né? Sim. Ela fala assim, o município ainda não tem uma ferramenta própria que integre. De fato, o cadastro único ele é federal, o banco de dados ele é federal, embora hoje os municípios tenham acesso, mas nós não temos uma ferramenta municipal que trate do perfil e características do município e integre os serviços no município uns com os outros. Correto? Correto. Tá. Pode seguir, depois nós vamos fazer um apanhado geral aí. Tá joia. Bom, aí o terceira proposta aí é estabelecer em nível federal protocolos e fluxos para atuação da assistência social em conjunto com o sistema de justiça, né? Bom, o trabalho da assistência, ele não é feito de forma solitária, né? Ele tem uma interlocução aí com as outras políticas, como a saúde, a educação, especialmente com o sistema de justiça. Neste caso, o sistema de justiça é um sistema que vem atender as demandas da assistência quando necessitam de um olhar mais aprofundado, que é um olhar jurídico, no caso de negligência, violência, abandono. É o que notamos que falta alguns elementos para que esses elementos conectados surtam um efeito ainda melhor, que estabeleçam quais fluxos de cada um dos entes, quais são os fluxos de cada ente, né? Quais são os protocolos, o referenciamento, a definição aí de competência de cada um dos entes. Acredito que nesse item seria isso, para definir aí qual é o fluxo para entender o que funciona cada ente aí. Tá, e às vezes, até para definir responsabilidades, até que ponto que eu posso avançar dentro dessa relação? Né? Há municípios que enfrentam problemas com o sistema de justiça, porque o SUAS ele não é um sistema, ele não tem normas e regras específicas. Daí, de repente, você tem uma pessoa lá do Ministério Público, um promotor, um juiz, que ele entende que aquela família, por exemplo, deve ser incluída no Bolsa Família. Porém, o programa Bolsa Família, dentro do SUAS, ele é um programa federal, quem inclui é o governo federal. E daí começa essa cobrança judicial em cima do gestor municipal, que não tem competência, né, para inserir esse usuário no programa, e sim apenas no cadastro único. Então, esta proposta, esse tema, ele tanto traz a questão de esclarecer o papel de cada ente, mas também criar fluxo de relações entre eles. Eu acho que está muito bem colocado, viu, Tati? Muito bem colocado essa questão de que precisa se conversar entre um e outro, mas a gente precisa esclarecer limites. Tá? Pode seguir. Tá, outro item aí seria uma forma de firmar em lei federal os protocolos a serem seguidos e acionados automaticamente pelo governo federal em caso de emergência social, nacional ou regional. Bom, o que eu vou abordar aqui é a intersetorialidade, como uma forma de diminuir essa violência tão presente hoje, sobretudo nos segmentos de maior vulnerabilidade, né? Nos segmentos que exigem um olhar mais apurado, de como é o caso das mulheres, os idosos, as crianças e os deficientes. Um outro desafio é a revisão de protocolo de gestão, em relação integrada de serviços, benefícios e transferências de renda. Esse eixo traz à tona ainda como é grande o desafio de revisar e garantir a inclusão desses beneficiários no cadastro único, que em tempo em que o acesso nem sempre é fácil, especialmente porque hoje nós temos uma grande demanda diferenciada, como, por exemplo, os imigrantes. Aqui apresenta-se bastante haitianos, né?
porque hoje nós temos nós assistimos essas pessoas que muitas vezes não têm acesso. Além disso, tem que facilitar para os usuários que fazem, que necessitam aí do BPC, que assegura uma fonte de renda para idosos acima de 65 anos. E deficientes também, que por seus próprios meios não conseguem obtê-los, né? E ele é colocado hoje de forma digital, que nem todos têm acesso a essa plataforma digital, principalmente esses idosos que necessitam do BPC. Hoje, a classe mais idosa não tem tanta facilidade no mundo digital. Então, é aí um ponto de estrangulamento, seria essa inclusão digital dos idosos, que hoje em dia todo mundo, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando de pandemia, em que os idosos tudo virou digital e eles não conseguem acessar, né? Necessita aí de soluções para esses casos específicos, de um olhar diferenciado, eu diria. Deixa eu fazer uma colocação muito bem pontuado isso aí que você colocou, que aqui na tela a gente tem uma essência de proposta, mas você puxou a questão do BPC. Nós já falamos nos outros dois eixos, que quando a política é construída e ela dificulta, a gente mais exclui do que inclui. Essa questão da digitalização de acesso ao BPC é a coisa mais nítida que existe na questão de exclusão. O que a gente vê? Que o idoso, ele às vezes não sabe nem do direito ao BPC. Mas quando ele sabe, ele vai ver que é através de uma plataforma digital no qual ele não tem domínio. Aí ele procura, às vezes, o serviço público. E o serviço público também não tem a habilidade para fazer essa interface entre o usuário, a tecnologia e a previdência. O que acaba acontecendo? Ele acaba indo para um advogado. Normalmente é isso, né? E daí o advogado, óbvio, vai cobrar pelo serviço. Isso é normal, viu, gente? Vai cobrar pelo serviço, mas às vezes cai também na mão de algumas pessoas mal intencionadas, que têm acesso aos dados desse idoso, que têm acesso depois ao benefício concedido. Quantos casos a gente vê, né, de denúncia que fizeram empréstimo no nome desses idosos, etc. Então, no momento em que a gente dificulta, digitaliza a forma de acesso, mas a gente não dá uma alternativa de atendimento, às vezes a gente começa a praticar a exclusão e começa a violar um direito do usuário. Que qual era o direito? Era ter acesso ao benefício. A gente cria 3 problemas ao invés de ter uma solução. Ok? Pode seguir, Tati. Bom, voltando ainda nessa parte, eu fiz uma pesquisa, conforme os indicadores, em 2025 o Brasil será o 5º país com mais idosos no mundo. Certamente esses serviços terão que ser readequados para facilitar aí o acesso a esse idoso, né? Então tem que ser pensado aí que essa população idosa está crescendo muito. E em 2025 vai ser um número assim grande. Então, tem que ser pensado já nessa mudança aí para esse público mesmo. Sim, pode seguir. Eu vou fazer algumas anotações aqui, daí eu já volto com você. Fica à vontade, pode falar. Tá. Criar programa, vou para outra proposta já. Criar programa de apoio aos municípios para enfrentamento dos prejuízos causados pela Covid na população usuária do SUAS. Bom, aí eu abordo o fortalecimento dessa política, né, para redução das desigualdades em relação à renda, promover o acesso ao mundo do trabalho, a permanência das crianças na escola e regulamentar os trabalhos informais, que hoje vem surgindo de uma forma incipiente, né, para que realmente esse trabalho seja digno e reconhecido com novas relações de trabalho aí. Nós estamos falando de direitos que surgem a partir da Constituição Federal, né? Da Lei Orgânica da Assistência,
que definem essas responsabilidades da assistência social nas esferas federal, estadual e municipal, e que também definem as seguranças socioassistenciais, que são direitos, e todos os entes devem estar conectados para dar uma resposta, frente a isso, como uma forma de proteção e materialidade dessa situação, né? Lúcio? Caiu. Estou falando sozinha. Não, nós estamos te escutando. Tá. Tô aqui. Nós estamos ouvindo. Não se sinta sozinha, não. Nós estamos aqui com você. Então tá bom. Gente, só uma dúvida. Você acabou de comentar a de número 6, é isso? Criar programa nacional de transferência ou foi a 5? Criar programa de apoio aos municípios para enfrentamento dos prejuízos causados. Isso. É que eu estava digitando, te ouvindo, eu me perdi. Olha. É a 5. Isso. Nesse ponto, gente, o governo federal ele é responsável por articular esse programa de apoio aos municípios no enfrentamento dos prejuízos causados pela Covid. É difícil a gente isentar as responsabilidades, tá? A hora que a pandemia passar e a gente olhar para trás, a gente vai ver o que aconteceu. O que era uma coisa natural e o que foi potencializado na questão de prejuízos à população e aos órgãos públicos. A gente ainda não tem noção do valor que foi gasto para o atendimento emergencial das famílias e das pessoas que foram vítimas da Covid. Seja diretamente porque contraíram a doença ou porque tiveram as fontes de renda afetadas, a escola, etc, etc. Isso nós vamos medir lá na frente. Porém, no momento em que a pandemia acontece, se declarou estado de emergência, calamidade pública, etc, etc. Quando se declara esses estados, essas situações, é muito fácil da gente financiar o combate ao problema. Desatrela dinheiro de fundo, repassa emergencialmente para os municípios, né? A gente corre contra o tempo. Porém, a hora que isso tudo passar, a gente não vai mais estar em situação de emergência e calamidade pública. A gente vai ter um problema instalado na nossa sociedade e do qual nós vamos ter que ter estratégias de atendimento, mas sem previsão de financiamento. É aí que pesa diretamente as famílias, quantas que vão ter problemas de saúde e problemas que vão se tornar permanentes e que vão afetar a renda dessas famílias, essas pessoas que não poderão voltar para o mercado de trabalho, que vão ter sua vida afetada, né, com sequelas permanentes da Covid. E aí, como é que nós vamos atender essas famílias? No caso do Zika vírus, que a gente pode fazer um paralelo muito prático, as famílias que tiveram, as mães que tiveram bebês com microcefalia, foi feito ali um ajuste e concedeu o BPC para essas famílias de forma vitalícia. Então, como tem esse membro com microcefalia, já se concedeu o BPC. Isso entra numa discussão jurídica, porque o governo ele pode ser, sim, responsabilizado pelo descontrole da pandemia, para o descontrole da questão sanitária. E aí ele, independente ou não de financiamento automático dessas ações, a única coisa que a gente sabe é que essa população está nos municípios e vai ser na porta da assistência social e da saúde que elas vão bater. Então, a gente precisa estar preparado. Por isso que a criação de um programa para enfrentamento dos prejuízos e sequelas se faz tão importante dentro do SUAS, porque o SUAS não tem previsão legal
para atuar nesta situação. Ok? Daí nós temos mais um ponto ali, que é o 6. Você quer fazer algum comentário? Eu fiz uma observação, sim, Lúcio, nesse item. Tá. Criar Programa Nacional de Transferência de Renda para atender indivíduos vítimas da Covid que ficaram impossibilitados de retornar ao mercado de trabalho em função de sequelas provocadas pela doença. Eu acho que o caminho aí é a construção de serviços, benefícios e programas de transferência de renda, regulação da política, que apresenta esse modelo de gestão que deve ser seguido, que trouxe muitos desafios, especialmente nesse cenário, né, que nós estamos vivenciando hoje, que a pandemia traz à tona aí essa grande desproteção por parte desses usuários, né, pelos fatores antes apontados aí. E uma desses pontos é essa questão do isolamento, né, social como uma medida protetiva de segurança que reduziu muito o número de empregos, né, que trouxe à tona a violência dentro das famílias, pela segurança mesmo econômica, pela diminuição de acesso de forma presencial às crianças à escola. Eles estão limitados a esse mundo remoto, né, híbrido. E as consequências desses fatos, elas nos remetem aí a um outro olhar, né? A um novo olhar aí diante desse cenário apresentado aí. E esse olhar deve ser voltado especificamente para essa vigilância, que é o item que nós retornamos, que nós perpassamos aí lá no começo, né? Da vigilância socioassistencial, do cadastro único, que fazem, de fato, uma grande diferença quando se fala nessa identificação dessas demandas, que permite fazer uma análise e uma avaliação dos próprios usuários acerca daquilo que estão recebendo dentro desta lógica, né? Temos desafios de todos os entes federados para assegurar que a assistência, como uma forma de proteção, alcance aí os serviços desejados para o usuário, né? Sim, com certeza. O desafio é muito grande, viu? Sim. Eu até conversando com algumas pessoas, a gente suspeita que já estamos todos num surto coletivo e perdemos a noção do que está acontecendo. Tá? É verdade. Às vezes estamos mesmo, mas a gente vai dar conta disso daqui a um tempo. E é verdade. Olha, teve uma pessoa que participou aqui no chat, o Rômulo, que ele falou que a gente vai ter uma questão da saúde mental e necessidade de suporte para a saúde emocional das pessoas. É fato, né? A gente tem sequelas de todos os lados, seja ela física, seja ela financeira. Esse 1 ano, 2 anos que essas crianças ficaram fora da escola, como é que vai reverter isso? Talvez a gente não vá conseguir nessa geração, vai ter que passar uma geração inteira para a gente conseguir corrigir esse desvio que ocorreu. Mas a questão da Covid também nos traz um alerta muito grande para as questões das emergências sociais, que hoje nós estamos sentindo a pandemia, mas poderia ter sido uma época de chuva muito forte, poderia ter sido uma onda de frio muito forte e prolongada. Hoje eu falo para vocês, nas próximas conferências, aqui na pauta já vai estar as mudanças climáticas. A seca extrema, a chuva extrema, o frio extremo, que a gente também vai ter que lidar. Então, hoje a gente traz à pauta a questão da Covid, mas a gente também precisa se preparar para as emergências sociais como um todo. E se preparar de que forma? Criando protocolos. Eu sei que, se fizer um frio de 10 graus, automaticamente eu preciso liberar o ginásio de esportes da minha cidade para acolher as pessoas em situação de rua. Aí eu sei que, se a gente enfrentar uma seca muito grande, eu vou ter que acionar um programa de atendimento aos pequenos agricultores, tá? Para que isso se torne algo imediato de atendimento.
Não adianta eu falar assim, olha, tá vindo uma onda de frio aí. A hora que a onda já está chegando, a gente começa a fazer a campanha do agasalho. Isso é real, viu, gente? O frio está pegando todo mundo, aí o município está começando a fazer a campanha do agasalho. Aí não adianta. Eu já tenho que ter previsão para que na hora que o frio chega, eu já distribua as roupas. De uma forma prática, didática, tá? Para ilustrar para vocês. No caso da pandemia, a gente teve auxílio emergencial que foi tocado, aí, foi a toque de caixa? Sim, mas ele poderia ter demorado muito mais para chegar. Muito, muito mais. Vocês conhecem a burocracia brasileira, a legislação brasileira, como é morosa, e a gente não tinha nada além do Bolsa Família para atender essa população. Né? Então, a gente precisa ter estratégias e criação de protocolos para o enfrentamento das emergências sociais como um todo. Eu vou colocar aqui no quadro como uma proposta aqui de número 7, tá? Criar protocolos em nível nacional para o enfrentamento imediato de emergências sociais, sejam climáticas, sanitárias, etc. Tá? Só para a gente entender, ok? Para a gente complementar, para não ficar em branco. Fora essas 6 propostas que nós tínhamos de nível nacional, Tati, teve mais alguma ideia ou permaneceu dentro disso? Não, o que você abordou até um tema muito interessante aí, falando sobre essas alterações climáticas, porque nós tivemos casos esse ano mesmo de, até entrando aí em nível estadual, né, que criar a política e protocolo para atendimento de pessoas em situação de rua, observando as características e porte de cada município do estado de São Paulo. Isso nós vamos até chegar já no nível estadual, né, nós vamos entrar nele. Não, para esse de nacional, não, acho que são esses mesmo. Tá. Então, olha, eu só vou retomar alguns pontos e vocês podem colocar alguns ajustes aí do jeito que vocês quiserem, tá? Quando a gente fala ali, tornar obrigatória a implantação da vigilância socioassistencial nos municípios, a gente já previu lá no eixo 2 o financiamento para esta demanda, tá? Então, aqui pode ser só tornar obrigatória, porque o financiamento está lá no... Não vai mais ter como a gente trabalhar sem dados, sem informações. Então, a gente pode manter, tornar obrigatório a implantação de vigilância socioassistencial em todos os municípios? Tá? Gente, a vigilância socioassistencial é quem compila dados e trabalha dados, tá? Para a gente ter informações para planejamento. Fornecer plataforma eletrônica para execução da vigilância socioassistencial nos municípios. Um sistema para vigilância socioassistencial, hoje a gente verifica que nem no mercado tem isso disponível de uma forma acessível. Mas que o governo federal tem condições de nos fornecer aí um programa, um software, para que a gente possa compilar dados de uma forma mais prática. Podemos manter, então? Gente, fornecer a plataforma, é o governo federal fornecer para os municípios, tá? Podemos manter? Pode? Daí, estabelecer em nível federal protocolos e fluxos para atuação da assistência social em conjunto com o sistema de justiça. Eu vou só acrescentar aqui, olha, de forma que seja esclarecida a função e competência de cada ente. Qual é a obrigação do governo municipal, do estadual, do federal? Quais são as competências do judiciário? Para que isso se torne claro.
talvez não seja muito simples, tá? É uma aproximação maior do gestor, da gestão, das gestões, né, estadual, federal, municipal, com o sistema de justiça, para que a gente consiga alinhar. Porém, tudo aquilo que é falado, o vento leva, a gente precisa afirmar em protocolo, em lei, em norma, para que isso não se perca no decorrer do tempo, tá? Ó, vou pôr protocolos, fluxos e normas, tá? Tudo bem assim? A Shirley atua muito tempo aí na gestão. Eu acho que ela já se deparou em algum momento com algum impasse entre gestão municipal e judiciário. Sim. Sim, né, Shirley? Sim, já teve casos, sim. E aí fica uma situação muito complicada, tá? Eu já presenciei casos que o sistema de justiça, o Ministério Público, exigia uma coisa do qual o município não tinha competência. E a hora que a gente respondeu explicando, simplesmente recebemos a resposta de cumpra-se. Verdade. E aí fica difícil. Falta sensibilidade de ambas as partes, mas falta sim a criação de protocolos para que a gente desenvolva a assistência social de uma forma mais tranquila, sem impasses judiciais. Considerar a dificuldade... isso eu acrescentei, tá? Do nosso bate-papo, agora eu já coloquei lá, 3.1. Considerar a dificuldade de acesso por idosos e por pessoas com deficiência aos sistemas da Previdência Social para concessão e manutenção de benefícios. Criar estratégias alternativas para que esses indivíduos não necessitem de apoio de terceiros, necessitem máximo de apoio do poder público. Ok? Eu acho que isso aqui, a Zéza está falando que é muito importante, e é mesmo. Tá? A Zéza que está na linha de frente do cadastro único, quantas vezes se deparou que o advogado da fulana está exigindo que se faça tal coisa? E a hora que você vai ver, ela está pagando por um serviço do qual pode ser gratuito, de acesso universal. Tá? Então, a gente coloca ali. Tem alguma consideração nesse ponto que a gente acrescentou agora? Pode manter dessa forma. Ficou bom, eu achei que ficou bom. Né? Tem uma pessoa aqui no chat, o Luiz, ele coloca assim, olha, eu gostaria de fazer uma observação, não exatamente para esse ponto que a gente está discutindo, mas para a gente não perder a opinião dele, tá? Observação sobre o atraso educacional. Entendo que esse discurso que ouvimos de alguns seja alarmista e pode virar conformista. Há um desafio que tem de ser superado, planejamento, ação e avaliação, para poder resolver esse problema. Ele se assustou ao ouvir numa rádio de Campinas, que é da prefeitura local, e ouviu que não tem nenhum programa de complementação da educação nesse momento de pandemia. Realmente, o máximo que teve foi o ensino à distância e o ensino híbrido. Mas no momento em que se foi falado em conferência, em alguns anos, em alguns municípios, que o acesso à internet tinha que ser universal, um monte de gente achou um absurdo. A hora que se fala que o acesso à internet, que o acesso à informação, que o acesso à comunicação, ela tinha que ser universal, acharam um gasto desnecessário. Bateu na cara nossa isso aí, né? A gente chegou, e aí, como é que vai fazer? Tentou estratégias mirabolantes. A concessão de chip, a concessão de aparelhos celulares, mas lógico, gente, numa questão emergencial, a gente não ia conseguir operacionalizar isso nunca.
Olha o tamanho do Brasil, as limitações que tem. A gente comprar um lote de chip com internet distribuída na cidade de Nova Odessa, para quem não tem acesso, é muito fácil. E a hora que a gente pega o semiárido nordestino, a Amazônia, vai acessar que jeito? Ficaram sem acesso. E olha, um ponto que se coloca ali na opinião é a questão do conformismo. A gente tem que parar de normalizar ações. Isso eu já falei na palestra, eu reforço aqui. O preço dos alimentos está subindo porque é commodities, porque é um movimento natural da economia? Sim, mas a gente não pode achar que isso é normal, porque não é. Não é normal o preço dos alimentos, não é normal o preço do combustível, não é normal que um país, com as diferenças de renda que nós temos, com a concentração de renda que nós temos, que seja controlado por commodities internacionais e variação do dólar. O nosso país não é dolarizado. Como é que faz, gente? Desempregou o desempregado, como se diz? A pessoa ficou desempregada, foi trabalhar de Uber. Agora ele não trabalha de Uber também, porque a gasolina impediu ele de fazer aquele serviço que nem é formal, vamos dizer assim, né? Aquela estratégia de sobrevivência que se teve foi cerceada. Então a gente não pode normalizar. Faz parte do jogo? Faz. Faz parte da regra econômica? Faz. Mas não é normal. Isso que nós vivemos hoje não é normal. Teve uma fala de uma técnica do Ministério da Saúde que trabalha com alimentação e nutrição, isso foi no Fantástico, domingo, que ela fala da insegurança alimentar. E toda vez que uma pessoa ou uma família deixa de comprar roupa para garantir o alimento, deixa de pagar uma conta de energia elétrica para garantir o alimento, deixa de comprar gás de cozinha para cozinhar na lenha para garantir o alimento, algum grau de insegurança alimentar já está ocorrendo ali. Se a gente for a fundo nisso, talvez até nós já estejamos praticando essa questão de corta aqui, corta ali, para eu poder garantir o pagamento da minha conta de mercado. Isso acende um alerta imenso, tanto dentro da assistência social, como nas nossas vidas particulares, viu? Que a insegurança alimentar bate na porta, bate forte, de uma forma que a gente nunca viu. Tá? Então a gente tem que estar preparado para essas questões e jamais se conformar, viu? Tanto nessa questão educacional que o nosso participante coloca, mas em todas as outras questões. Tá bom? Na questão aqui, então, de considerar a dificuldade de acesso por idosos e PCD, eu complementei, então, criar estratégias alternativas para que esses indivíduos não necessitem de apoio de terceiros, necessitem, no máximo, de apoio do poder público. Podemos manter assim? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tranquilo? Gente, tem uma mãozinha aqui embaixo, perto da câmera. Se precisar, vocês podem apertar que a gente abre o áudio para vocês. Olha, aqui eu não acabei de escrever. Criar estratégias para preparar os municípios para atuar no pós-pandemia. Talvez a gente vá falar ali embaixo, tá? Firmar em lei federal os protocolos a serem seguidos e acionados automaticamente pelo governo federal em caso de emergência social, nacional ou regional. Isso é o que nós já discutimos, né? A emergência não é só coronavírus, pode ser mudança climática, etc. Porém, a gente tem que ter dispositivo de atendimento imediato. Se for para criar, para aprovar, para criar fila, também não adianta. Podemos manter essa aqui de número 4? Criar programa de apoio aos municípios para enfrentamento dos prejuízos causados pela Covid na população usuária do SUAS, considerando, inclusive, prejuízos à saúde mental. Essa número 5 casa com a 3.2 que eu tinha anotado.
criar programa de apoio aos municípios para enfrentamento dos prejuízos causados pela Covid. Então, esse aqui a gente pode tirar, ó. Incorpora tudo ali na 5, que está mais abrangente. E 6, criar Programa Nacional de Transferência de Renda para atender indivíduos da Covid-19 que ficarem impossibilitados de retornar ao mercado de trabalho em função de sequelas provocadas pela doença. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma alteração em relação a isso? Não, tranquilo, pode continuar, Lúcio. Pode continuar? A 5 também, gente, criar programa de apoio ao município, podemos manter, porque nós já tínhamos mantido a 3.2 que estava ali. Se tiver algum complemento, vocês me falam. E criar protocolos em nível nacional para enfrentamento imediato de emergências sociais. Aqui, no caso, tem uma diferença, viu, gente? A 6 é criar programa de transferência de renda. Aliás, com a 4, ó. Firmar em lei federal os protocolos a serem seguidos automaticamente pelo governo federal em caso de emergência social, nacional ou regional. Aqui a gente pode tirar essa de número 7 também. Ficando aqui junto com a 4. Emergência social, regional, nacional. Vou colocar aqui, ó. Climáticas, sanitárias, etc. Que a gente tem 6 propostas de nível nacional, para que o governo federal se articule para atender estados e municípios. Tem alguma questão que vocês queiram ajustar aqui? Não? Não. Então, ó, vamos aprovar, então, essas 6 de nível nacional. Vou só copiar ela para outro arquivo aqui, para eu não me perder. Pronto. Depois de nível estadual. Tati, o que você levantou aí que você pode comentar com a gente? Bom, aqui fala criar a política e protocolos para atendimento às pessoas em situação de rua, observando as características e porte de cada município do estado de São Paulo. Bom, eu começo falando da Constituição, né, que ela, como consequência das conquistas históricas em prol da dignidade da pessoa humana, o Estado não consegue oferecer hoje para esse público o mínimo, né, o mínimo constitucional ao cidadão. O Estado hoje não consegue. Verifica-se, portanto, um estágio de profundo abandono pelo poder público a este grupo de pessoas que têm os seus direitos inerentes à sua condição humana, desrespeitando em graus diferenciados. Dessa forma, é necessário a adoção de uma nova postura por parte do poder público que vise a garantia do direito dessas pessoas. Perfeito. Perfeito. A questão da pessoa em situação de rua, ela também vem à tona com mais força devido à pandemia, devido Sim. a esse aumento do número de pessoas. Isso a gente já discutiu nos outros eixos também. Até a mudança climática, né? Que você viu que houve essa situação em Nova Odessa e tivemos que ter uma ação imediata aí para atender esse público. Exato. Tá? O que eu comentei no outro eixo, que essa questão da pessoa em situação de rua, ela é particular de cada estado mesmo, porque a nossa população em situação de rua acaba sendo diferente dos outros municípios, dos outros estados. O estado de São Paulo é diferente do estado que está em linha de fronteira. O estado de São Paulo é um estado mais rico. Daí você pega um estado do Nordeste que é mais pobre. Então, o governo do estado tem, sim, que trazer este ponto como uma política estadual, para aprofundar.
Então, eu acrescentei ali, Tati, olha, o que já estava escrito garantindo os mínimos necessários, tá bom? Só para a gente ir ponto a ponto, vai mais rápido, alguém mais quer colocar alguma coisa nessa proposta? Ou podemos deixar ela dessa forma? Podemos seguir? Ok? Pode seguir, então, Tati. Tá. Tornar clara a lógica dos benefícios estaduais no que compete ao perfil de público, as inscrições, a forma de recebimento e as condicionalidades. Bom, com essa crise que nós estamos vivenciando hoje, notamos que os entes lançam os benefícios sem a qualificação dos servidores, sem esse olhar para o servidor. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de falar aqui, que é o agente de mudança, né? É o primeiro acesso para a garantia do direito aí, é a primeira referência no município. Eu vou dar um exemplo bem claro, foi esse do Bolsa do Povo. SP Acolhe lá, né? Do SP Acolhe. Nós tivemos que fazer na verdade, a assistente social Cristina, que fez algumas ações com os usuários, e nós percebemos que, assim, entrando em contato com o Bolsa do Povo, eles não tinham essa qualificação. Então, eu acho que, assim, eles vão lançando, mas não vão qualificando o profissional aí. Então, dessa forma, o profissional vai, até ele conseguir ali entrar em acordo com o usuário, eu creio que o usuário é o que fica comprometido nessa situação, né? De lança-se programa, mas não se qualifica aí para oferecer o que é oferecido. O usuário é sempre o prejudicado, no fim das contas, não tem como. Essa proposta, ela vem justamente nesse sentido que você colocou, viu, Tati? Criou-se o programa é ótimo, tá? O programa tem uma base muito boa, porém, a forma com que foi implantado foi ineficaz. Não esclareceu, você não tem uma central de atendimento para que você tire dúvidas. Então, esse ponto de tornar claro é um problema crônico, tá, do governo do Estado. Ele dá uma pisada de bola, não é de hoje, com essa questão de regras, de operacionalização, de atendimento aos municípios. Então, está ali a proposta. Alguém quer fazer algum comentário, quer acrescentar, ou podemos seguir? Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos para 3, Tati. Tá. Implantar programas de transferência de renda estadual de forma a complementar os repasses do programa Bolsa Família. Bom, nesse caso, o objetivo é alcançar a autonomia do cidadão e a orientar a focalização positiva capaz de incluir todos os que necessitam desse benefício, ou cidadãos em geral, visando a garantia de uma vida digna para todos. E o impacto desejado aí é a inclusão social, né? Sim. E eu só vou complementar aqui, tá? A gente fala aí dessa questão dos programas de transferência de renda estadual, de forma complementar. Eu vou puxar um ponto importante. Até o momento que existia a renda cidadã e ação jovem, até um determinado momento, o município conseguia incluir essas pessoas para receber. Depois de um tempo, isso passou a ser seleção automática via cadastro único. Então, eu acho que aqui, além de implantar o programa de transferência de renda de forma complementar ao Bolsa Família, eu acho que a gente poderia acrescentar com autonomia, com flexibilidade, aí no caso, para que o município consiga selecionar os participantes dentro de tais critérios. Porque o município ele fica amarrado ao Bolsa Família, às vezes tem uma lista de espera, você precisa beneficiar esta família de uma forma mais rápida, mesmo que temporária, e você não consegue incluir. Podemos acrescentar isso para que o município faça a seleção para os programas estaduais? Sim. O que você acha, Shirley? Eu concordo, Lúcio, porque o município é que conhece a real situação do usuário, né? Beleza. Realizar as inclusões pelo município
da mesma forma que ocorria com o Renda Cidadã. Ótimo. A barra São Jorge, para a gente identificar. Ótimo. Pode seguir, então, Tati. Integrar as políticas públicas de forma que a assistência social possa trabalhar em conjunto com a educação, saúde, cultura, esporte, segurança pública, otimizando recursos e modernizando a sistemática de atendimento no município. Tá. Aí, acho que você já pulou para as propostas municipais. Ah, é verdade, Lúcio, perdão. É porque eu já, sabe por quê? Eu já perpassei nessas de firmar em lei estadual e protocolos, eu já perpassei lá no federal. Tá, então deixa eu só fazer o comentário, daí você já segue. Tá. A gente reafirma aqui dentro 2 propostas de nível estadual para que o Estado execute. O governo federal vai executar, mas a gente firma aqui para que o Estado também faça. Então, seria firmar em lei estadual os protocolos a serem seguidos e acionados automaticamente. Está errado aqui, tá? Pelo governo estadual, em caso de emergência social ou regional. Porque o que pode ocorrer, gente? O governo federal criar a lei, os municípios criarem a lei, na hora da emergência o Estado se isentar, né? O município toma conta, o federal também, e o Estado se isenta. Isso corre um risco muito grande de acontecer, tá? Do Estado se isentar da responsabilidade. Até nos admira muito, viu, o Estado ter criado a Bolsa do Povo, ter criado alguns programas de distribuição de alimentos, né, que no decorrer histórico aí às vezes não faria, tá? E criar o programa social de atendimento continuado às famílias e indivíduos vítimas da Covid do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo já criou um programa que indeniza, vamos dizer assim, faz uma transferência de renda para aquelas famílias que tiveram uma vítima da Covid. Então, aqui a gente torna isso algo continuado, tá bom? Então, a gente firma essas 2 coisas que a gente já havia explicado com mais profundidade no eixo nacional, a nível estadual. Podemos confirmar essas 5, então, de nível estadual? Alguém quer colocar mais algum comentário? Aqui no chat foi afirmado que é importante, tá? Então, eu acho que podemos contemplar isso aqui. Então, essas aqui estadual, as estaduais eu já vou tirar aqui da tela, tá? E vou colocar municipal. Tati, já pode seguir com as municipais aí, enquanto eu faço a troca. Tá, bom. Implantação de serviços de atendimento à pessoa em situação de rua, acho que esse item já foi abordado lá, né, no estadual lá, e acredito que seja isso, o Estado oferecer aí, o município, o Estado oferecer o mínimo aí para essas pessoas, né, em situação de rua. Que é o que a Constituição fala, que precisa oferecer o mínimo aí para essa classe. Bom, voltando aqui, falando agora, integrar as políticas em nível municipal agora. Integrar as políticas públicas de forma que a assistência social possa trabalhar em conjunto com a educação, saúde, cultura, esporte e segurança pública, otimizando recursos e modernizando a sistemática de atendimento no município. Acredito que é intersetorialidade, né? Nesse aspecto, é preciso considerar tanto os interesses em jogo e os processos de privilegiamento em determinada política setorial, quanto às concepções e formatação das políticas pelos diferentes órgãos públicos. Bom, a nova realidade é a partir de um conhecimento que deve ser partilhado no interior das organizações gestoras dessas políticas. Acho que é isso, Lúcio. Tá, a gente falou esse ponto no eixo 2 também. Sim, foi perpassado. Né, a gente chegou a falar. Gente, isso aqui é gestão inteligente, para quem está aqui no eixo 3 não estava nos outros.
realmente a gente atender a mesma população que está na assistência, que ela seja atendida na cultura, no esporte. E, olha, a questão da segurança pública, tá? Vamos trazer isso à pauta. A assistência social, às vezes, precisa muito do apoio da segurança pública no quesito das habilidades, da visão que eles têm de determinado grupo de pessoas, determinado território, né? Eu acho que a gente sempre traz essa questão da segurança pública, mas ela parece tão distante do social. E ela faz parte aí de um suporte, de uma estrutura que é importantíssima. Tá? Quem é do conselho, tenta trazer alguém da segurança pública para participar, nem que seja apenas para trocar uma ideia de vez em quando, alguém do conselho da segurança pública. Eu acho isso importantíssimo, tá? Reforça, dá mais força para quem está na assistência. Então, eu acho que esse aqui, do jeito que está escrito, ele está certo. Acho que a gente não precisa acrescentar muita coisa. Pode seguir, Tati. Bom, articular ações para atendimento da população no período pós-pandemia. Hoje nós temos um cenário diferente, né? É necessário várias ações para um atendimento eficaz pensado aí no usuário, pois existem muitos desafios nesse processo. Nós, trabalhadores da assistência, podemos mudar o destino de muitas pessoas pela nossa forma de atuação, desde que nós, agentes públicos, enquanto trabalhadores, tenhamos um olhar diferenciado sobre a política, fazendo com que, a partir da nossa percepção, nós possamos fazer desta política uma política essencial, necessária, nas relações institucionais e interdisciplinares que nós atuamos e também junto ao nosso usuário. Muito bem. Essas articulações, eu até vou acrescentar alguma coisa aqui, olha. Articular ações para atendimento da população no pós-pandemia, de forma que consigamos ter estratégias de prevenção. Aí, eu vou acrescentar um comentário que a Shirley tinha feito. Considerando, principalmente, considerando e fortalecendo, tá? As ações da proteção social básica. Ok? Acho que eu escrevi no certo ali, né? Articular ações. Porque depois aqui a gente fala... o número 5 realmente era o comentário da Shirley que eu tinha anotado. Né? Só vou fazer um comentário de 2 pontos anteriores aqui, que fala assim, implantar sistema para o cadastro único da população, na mesma lógica do cadastro único federal. Nós falamos isso no eixo 2, né? Seria a criação de sistema para integrar os diversos setores e criar um banco de dados próprio do município. Nós chegamos a passar por isso lá no eixo 2. Mas nós vamos manter aqui no eixo 3 também, tá? Olha, implantar sistema para cadastro único municipal da população, na mesma lógica do cadastro único federal, abrangendo novos perfis e recortes de renda. O município que tem esse banco de dados municipal consegue articular ações rápidas e imediatas de uma forma muito mais efetiva. E criar legislação específica que defina protocolos e fluxos a serem seguidos em caso de emergência social. Isso vai ter que fazer, tá? E já vou falar para vocês como nós vamos fazer aqui dentro. Vou anotar, tá?
Ô, Lúcio, Aí. você viu lá que a nossa estagiária colocou, a Carolina Domingues, no chat? Opa, deixa eu ver. Ah, não vi. Foi abordado o tema de pessoas em situação de rua, mas não estou vendo nos tópicos. Acho importante também colocar no municipal. Vamos colocar. Deixa eu ver onde que nós estamos aqui. Deixa eu abrir meu outro documento aqui, onde que nós estávamos. Aqui. Vou pôr como 4.1, tá? Gente, esse número aqui é só para eu controlar, para eu saber o que estava e o que a gente acrescentou. Ó, criar a política e protocolos para atendimento às pessoas em situação de rua, observando as características de nosso município. Olha, vou colocar até entre parênteses aqui quais são algumas características, tá? Médio porte, está na região metropolitana de Campinas, servido por grandes rodovias. O fato de ser servido por grandes rodovias é um fator que agrava a situação da pessoa em situação de rua, viu? O fluxo de imigrante itinerante tende a ser maior, tá bom? Então, por isso que a gente considera. E olha, aqui no 3.1, a gente fala no 3, criar legislação específica que defina protocolos e fluxos a serem seguidos em caso de emergência social. Regulamentar no município a lei do SUAS. Nós passamos batido, quase esquecendo. Tá? O município de Nova Odessa não tem o SUAS regulamentado no município. Ele é uma lei federal, porém carece de regulamentação no município, para que a gente possa, para trazer as características locais e necessidades específicas dos usuários e trabalhadores do SUAS. Município que regulamenta a lei do SUAS, isso eu estou falando em nível de gestão, tá? Município que regulamenta, o gestor trabalha muito mais tranquilo. Os trabalhadores do SUAS têm muito mais base legal para a sua atuação. Tá bom? Gente, mais alguma coisa aqui no eixo 3 que vocês queiram colocar? A respeito ali dos moradores de rua, que a Carolina contribuiu. Tá legal do jeito que foi colocado, Carolina? Você quer que coloque mais alguma coisa? Está correto. Ok, ela respondeu aqui. Deixa eu só salvar essas propostas para a gente não perder. Perder as propostas tem que fazer tudo de novo, hein? Daí não é legal. Shirley, quer colocar mais alguma coisa? Não, eu gostei das propostas que foram apresentadas e que tomaram, né, que elas sejam colocadas em prática, né? Tomaram, que a gente torce. Olha, a Roberta coloca ali no chat também que a saúde já tem um cadastro municipal. Acredito que não será difícil implantar o da assistência no município. Ó, deixa eu fazer uma observação a respeito disso. Gente, em informática tudo é possível, viu? A gente consegue trazer o banco de dados do cadastro único para dentro do cadastro municipal, integrar com o da saúde e expandir isso para uma população que ainda não foi cadastrada. Então, é possível, sim. Talvez custe caro no começo, mas é um legado que fica para o município e vai servir como ferramenta estratégica para muita coisa. Ok? Podemos fechar, então, nessas 2, 4, 6 propostas? Sim. O diretor está pedindo um computador com áudio melhor. O diretor Wagner,
A Solange vai trocar de computador com o senhor, vai mandar o dela. Solange teve que madrugar para poder ligar o computador. Não, eu só mandei a Juliana entrar às 7 da manhã para as 8 ele começar. Faz parte, gente. Olha, as limitações todos nós enfrentamos. Dizer para vocês que a gente enfrentou muita limitação tecnológica aí nas últimas semanas para poder fazer essa conferência. Como foi difícil, viu? Como foi difícil. Fazer aquela palestra gravada e colocar ela no YouTube às 10 horas da manhã. Parabéns, Lúcio. Olha, parabéns para nós, porque eu acho que a gente está com 22 pessoas na sala e eu acho que isso demonstra que valeu a pena. Né? Colocar isso ao vivo no YouTube, trabalhar com essas ferramentas como o Google Meet, por mais que sejam coisas de ponta, viu, tecnologias avançadíssimas, a gente sempre fica à mercê daquele que criou. Contanto que se der um problema aqui no Google Meet, eu não tenho como ligar para o Google e falar, olha, o negócio parou, não tem suporte. É verdade. Né? A gente trabalha sempre com planos A, B, C e D e usamos todos, mas funcionou e deu certo. Eu gostaria de agradecer a essa parceria com a Prefeitura de Nova Odessa. Eu quero agradecer o prefeito municipal, que gravou o vídeo para abertura, mas que confia no nosso trabalho. Agradecer ao diretor Wagner, que foi parceiro, que nos atendeu, que correu atrás das demandas que a gente precisava. Da Tati, que representa o conselho, que foi aí parceira também com a gente. E da Shirley, né, gente? Que não tem como eu não falar, porque a Shirley é a pessoa mais prática que eu já conheci. Eu também. Na minha vida, tá? Saiba que se ela tá aí, a gente tá em boas mãos. Agradecer ao pessoal do CREAS, o pessoal do Cadastro Único, tá? A Tati, os articuladores, a Zeza, a Solange, a Sandra. Gente, todos, tá? Eu não vou ficar falando o nome, porque eu vou esquecer, depois as pessoas se ofendem, tá? Gente, mas de verdade, gosto muito de todos vocês, gosto muito de Nova Odessa. É uma cidade que permitiu a gente ter um aprendizado muito grande nessa área da assistência social. Eu torço muito por vocês, tanto quem está na rede pública quanto privada, que eu acho que vocês são guerreiros, né? São pessoas que realmente levam a política de assistência social a sério e saibam que a gente vai ser parceiro sempre. Sempre que precisar, pode chamar, pode pedir, que a gente vai estar junto, tá bom? Muito obrigado de coração a todos vocês, obrigado à administração municipal e a todos que participaram. As propostas vão ser consolidadas agora. A gente vai passar para o conselho, viu, Tati? O conselho vai aprovar essa consolidação que a gente vai fazer. Lembrando que a gente respeitou todas as opiniões que chegaram, todas foram contempladas, embora aparecia no chat, alguém falava, mas eu ia lá e escrevia, porque a opinião de vocês que participam, ela é soberana, ela tem que ser respeitada. E olha, a primeira vez que a gente faz conferência e que o assunto não sai do trilho, viu? A gente debateu só assistência. A gente muito legal. Nada, né? De outra área, nada que destoasse do que a gente estivesse discutindo. Os certificados serão emitidos diretamente para o e-mail de vocês. Se tem alguém que não colocou o nome no chat, por favor, coloque, que ainda dá tempo. Tá com saudade também? Eu só vou copiar a tela aqui para não ter perigo da gente perder algum dado, tá? A conferência foi toda gravada também, todos os eixos, daí a gente vai passar a cópia para vocês arquivarem. Eu peguei todo mundo. Beleza, tá gravado aqui. Então, olha, gente, mais uma vez, obrigado. Se tem alguém que quer fazer mais alguma consideração, Tati, a palavra é sua, pode encerrar a conferência nos moldes tradicionais.
Bom, eu quero... Eu queria agradecer, é minha xará, né, Tati? Então, eu queria agradecer a todos que participaram dos 3 eixos, agradecer realmente a prefeitura, agradecer toda a pessoa do social, a Shirley, pessoal do CREAS, aqui da Casulo, de todos os setores do CAPS, dizer que é muito importante a participação. Eu estou até surpresa, porque eu assisti os 3 eixos e vi que teve muita participação. Agradecer o pessoal que ajudou aí nos eixos, né? A Tati, a Denise, a Sandra, né, da manhã, e a Solange de Paulon. E dizer que o ano que vem a gente está aí de novo. Acho que é o ano que vem, né, Lúcio? 2023. 2023, a gente está aí de novo. Espero que até lá a gente tenha novidades, né, que dê certo essas propostas. E, Lúcio, muito obrigada por tudo. Você é um excelente profissional. E a gente está muito feliz de poder sempre ter essa parceria com você. Tamo junto. Gente, olha só o que eu esqueci. E eu encerro a 13ª Conferência da Assistência Social de Nova Odessa. Não encerra, não. Gente, tem o delegado. Tem o delegado. Ai, os delegados. Quase. Pastor. A gente tem o pastor Wagner como ministro do poder público nos 2 primeiros eixos. A gente precisa de mais alguém do poder público, tá? Pelo menos para ficar de suplente. Solange. Quem se habilita? Pelo menos de suplente, tá? Para a gente ter segurança. Quem que pode ir do poder público? A Tati, que articulou o eixo, eu achei que ela foi tão bem. É verdade. Você poderia, Tati? Tati saiu? Será que a Tati saiu? Escapou de nós? Não, estou aqui, gente. Pode sim, pode ser. Pode? Então, a Tatiane como poder público, até esse primeiro momento como suplente, tá? Mas pode ser que seja titular. Eu vou abrir o quadro aqui para a gente poder formalizar, tá? Eu ficaria assim, ó, no poder público, vou pôr assim, ó, Wagner, diretor, como titular. E a Tatiane vou colocar aqui do social como suplente. Certo? Se tiver 2 vagas por segmento, os 2 vão para a conferência. Mais alguém do poder público que quer se candidatar, a gente vota. Ou queira ficar como um terceiro suplente. Nossa, gente, não briga por causa da vaga. Vamos colocar um terceiro suplente aqui no poder público, por segurança? Quem que pode ir do poder público? Só por segurança, gente. Eu acho que vai acabar não indo, tá? Solange, Shirley. Vamos pôr a Shirley. Só de segurança. Bem-vindo a inúmeros pedidos. Olha, tem a Zeza também. Tem a Zeza, tem a Juliana. Então, eu posso ficar como suplente. Então, vamos lá. Então, a Shirley seria a terceira suplente. A segunda. Shirley social. Segunda suplente. Definido. Aí da sociedade civil. Nós temos a Juliana. Ela representa a Juliana, que ela é do cadastro único, né? Temos a Marileide, também como sociedade civil. Gente, a Marileide, ela trabalha em algum órgão público ou não?
Ele está aqui conosco no social. Tá, também é no cadastro único. Tem alguém, gente, da sociedade civil de entidade que possa representar? Ou usuário do SUAS, beneficiários dos programas, que alguém aí. Tem ninguém aí, Tati? A Denise. A Denise, pode ser a Denise. Pode pôr meu nome, Lu. Pode ser? Olha, daí considerando que a Juliana e a Marileide trabalham no cadastro único, a Denise passa a ser a titular, tá? Ai, Olha, só para vocês entenderem, para a gente ter uma divisão coerente, a gente ter representação do poder público e ter representação da sociedade civil, das entidades do terceiro setor. Daí, entre Juliana e Marileide, quem vai ser a primeira e a segunda suplente? As duas estão aí online ou não? A Tati acho que saiu, né? Não, é entre Juliana e Marileide, só que a gente precisa definir. Ó, Juliana disse que pode ser nessa ordem. Então, a Juliana seria a primeira suplente e a Marileide seria a segunda, ok? Olha, esses delegados, eu vou entrar em contato com vocês para passar uma ficha de inscrição que é específica para delegados, tá? Esse eu preciso passar depois para vocês preencherem, que é diferente da ficha de inscrição. Ok? Eleitos? A Cris quer falar alguma coisa? Viu o áudio dela? Ah, não, tá todo mundo ouvindo pelo meu notebook agora. Então, As meninas falaram que tá ok, a Juliana e a Marileide falaram que tá ok. tá ok? Então, gente, Tá estão ok. eleitos aí os delegados por acordo e tá ótimo. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês. A Melissa quer falar alguma coisa, Melissa? Não. É a Leide. Leide é Marileide? É, né? É isso mesmo, Lúcio. Leide, a gente colocou, então, a Juliana como primeira suplente e você como segunda, tudo bem? Ela falou que tá ok. Então tá certo, então tá consolidado aí os delegados. Pessoal, muito obrigado. Pastor Wagner, muito obrigado pela parceria, pela confiança. Tamo junto aí porque precisar. Obrigado e até 2023. Estaremos juntos, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para todos. Tchau a todos. Valeu demais. Obrigado.